Olá, meu nome é Janaína Félix, sou bióloga, com mestrado em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz, na área de Epidemiologia e Controle de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Eu gostaria muito de agradecer ao Projeto SAP pela oportunidade de estar aqui falando sobre a relação de animais silvestres e micro-organismos, doenças e tudo mais. Bom, então para poder falar da relação entre vírus, animais silvestres e meio ambiente, a gente tem que levar em consideração um modelo de estudo que é a tríade epidemiológica. Então a tríade epidemiológica vai ser esse modelo de estudo que vai estudar 3 fatores importantes, que vai ser o agente etiológico, o meio ambiente e o hospedeiro. Esses 3 fatores eles vão estar totalmente relacionados. Por isso é tão importante a gente começar a falar de tríade epidemiológica para poder entender a relação de todos esses fatores. Dentro dessa tríade, então, a gente tem um agente etiológico que vai ser representado por um micro-organismo. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasito de maneira geral. Às vezes, a gente precisa ter um vetor para poder carrear esse agente etiológico. E isso vai depender da doença. Algumas doenças precisam, outras doenças não precisam. Quando falamos sobre meio ambiente, geralmente estamos falando dos fatores ambientais físicos, como, por exemplo, clima e vegetação desse ambiente. Agora, por que estudar o clima e a vegetação pode ser importante? Porque quanto mais esse ambiente é favorável para a ocorrência de determinadas espécies, e essas espécies se apresentem como hospedeiro ou vetor de uma determinada doença, isso pode ter influência direta na tríade epidemiológica que a gente viu e, consequentemente, afetar aí a nossa vida, a vida do ser humano. Bom, então quando falamos desses 3 fatores, estamos falando que são fatores que se relacionam. Então eu tenho o hospedeiro, que vai se relacionar com o agente etiológico, que vai se relacionar com o ambiente favorável. Então quando eu tenho hospedeiro suscetível, por exemplo, agente etiológico circulando e meio ambiente favorável, eu posso ter a manutenção de uma doença acontecendo, ocorrendo naquela localidade. De acordo com as pesquisas, 70% das doenças que surgiram nos últimos 50 anos foram doenças provenientes de animais, que tiveram origem nos animais. Então, os animais, assim como nós, pertencem a toda uma natureza que precisa ser preservada, mas isso não vem acontecendo. E isso a gente começa a observar que não está acontecendo de fato quando a gente tem acesso aos dados de desmatamento, por exemplo. 2018 foi um ano muito complicado para o desmatamento, foi um ano que o desmatamento aumentou demais. Em 2019, a gente já tem uma observação, já conseguiu observar aí 30% de aumento em relação ao ano de 2018. Isso já era ruim demais, mas quando a gente compara os 4 primeiros meses de 2020 com os 4 primeiros meses de 2019, a gente começa a observar, segundo o INPE, quase 60% de desmatamento a mais em 2020 do que 2019. Então a gente começa a se perguntar se de fato estamos tentando preservar os nossos animais. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que pode acontecer com o avanço, com o aumento do desmatamento. O aumento do desmatamento vai significar uma agressão para esse ambiente e, consequentemente, para as populações que vivem nesse ambiente. Então, esses animais silvestres vão sofrer com falta, por exemplo, de parceiro, de alimento e vão precisar migrar para regiões próximas ou, de repente, talvez muito mais longe para poder conseguir alimento, parceiro e condições favoráveis para a sua sobrevivência. Logo, essa migração ela pode aproximar os animais silvestres dos seres humanos, por exemplo, e daí montar o que a gente chama de tríade epidemiológica favorável para a ocorrência de doenças infecciosas. Nós, humanos, podemos nos adaptar a essa interação, né, entre nós e os animais silvestres, mas quem vai garantir
que esses animais patógenos não estejam carregando, por exemplo, um agente etiológico que tenha uma capacidade de causar grandes epidemias ou, por exemplo, pandemias. Então, essa interação ela pode ser tanto ruim para os animais, uma vez que nós também podemos representar um risco de transmitir alguma coisa para esses animais, né? Porque a princípio eram espécies que estavam mais isoladas, né? E também pode ser ruim para a gente quando a gente fala em novos agentes etiológicos que podem estar entrando na nossa população humana. Bom, então algumas coisas sobre essa interação homem-animal silvestre a gente não sabe. O que a gente sabe é que essa interação pode desencadear, por exemplo, epidemias e pandemias. Mas como que isso aconteceria? Aconteceria simplesmente por causa da interação, por causa desse contato mais próximo. Como que isso vai acontecer? A gente pode ter, por exemplo, características, mutações sendo selecionadas e desencadeando processos, por exemplo, de epidemias e pandemias, como foi o que aconteceu no H1N1 em 2009. Lá em 2009 a gente tinha um vírus que residia no morcego, que passou a ter contato com o suíno, consequentemente ele infectou o suíno, sofreu mutação e daí conseguiu infectar o homem e a infecção ser transmitida homem a homem. O que a gente quer dizer então com isso? A partir do momento que você tem o contato de um animal silvestre mais perto do homem, você pode aumentar cada vez mais as chances de ter tanto epidemias quanto pandemias. Outro ponto importante que as pessoas perguntam muito é: e a caça? Então, caçar poderia resolver o problema? Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque a partir do momento que você invade o território, né, esse ambiente silvestre, você já está se expondo. Além disso, a caça em si pode representar um risco muito maior, então pode piorar muito a situação. Por quê? Porque o caçador vai ter contato com sangue, com fluidos corpóreos desse animal e, consequentemente, também está se arriscando muito mais e está trazendo risco para a população que não está ali diretamente naquela região, né, que convive com ele. Há muitos anos a ciência vem alertando para todos esses riscos. Então, Covid-19 pode ter chegado aí para poder trazer um outro olhar para a gente, né, em relação ao desmatamento, tráfico de animais, em relação a esse contato aí de animais silvestres com o homem, como realmente é um fator importante no desencadeamento de epidemias ou pandemias. Então, acho que de maneira geral, quando a gente pensa em diminuir o desmatamento, a gente também está pensando em contribuir para um ambiente melhor para esses animais. Não só para esses animais, mas para a gente também.